Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. E como você já deve ter percebido aí, lido no anúncio desse vídeo, esse vídeo aqui é um vídeo bônus, sobretudo para aqueles que estão acompanhando aí as lições que temos tido lá em nossa igreja acerca da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós temos estudado, nós já tivemos 4 encontros aí e eu acredito que você foi muito abençoado nesses encontros. Nos resta ainda 2 outros encontros e entre esse 4º e o 5º encontro eu quero apresentar para você aqui este vídeo bônus para que você possa crescer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre esta carta tão importante, tão relevante. Eu já disse aqui em encontros anteriores, aqui não no encontro que tivemos presencial, que a carta aos Romanos é a carta que contém a maior porção do ensino teológico de Paulo. Então, é uma carta destinada aos gentios. Paulo era apóstolo aos gentios. É importante nós colocarmos isso daqui. E a igreja em Roma, isso aqui é só um aspecto para você ter aí em sua mente, perceber a importância disso. Ela era uma igreja que tinha lá judeus e tinham também os gentios, né? Pessoas que foram se convertendo ao cristianismo, mas são pessoas de outras partes, outras nações não judeus. Então, a igreja em Roma, ela era composta por esses 2 grupos de pessoas, né? Os judeus que vieram de uma tradição litúrgica muito forte. Nós conhecemos um pouco sobre essa liturgia, a Bíblia toda está aí nos apresentando em muitas das suas páginas essa liturgia, essa força do judaísmo, e os gentios que vinham do paganismo, da multiplicidade de religiões. E nós sabemos que aquele contexto onde o Império Romano avançava e não impunha uma única religião, o Império Romano permitia então uma pluralidade muito grande de religiões, de conceitos, de deuses, e o paganismo estava lá em voga naquele contexto quando Paulo escreve para a igreja em Roma. Então o cristianismo ele chega como essa proposta de transformação, de mudança, de uma dependência de Deus através de Jesus Cristo para a nossa salvação e não de obras. E o apóstolo Paulo começa então a intervir naquela igreja que estava ali sofrendo uma mistura muito grande, tanto do judaísmo quanto do paganismo, na sua construção do cristianismo. E o apóstolo Paulo começa a apresentar ali algumas verdades. O capítulo 12 e o capítulo 13 são capítulos pragmáticos, muito práticos, que Paulo apresenta ali uma série de posturas que aqueles novos cristãos deveriam ter. Então eu vou ler com você apenas 2 versículos do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, na versão NVI, que diz o seguinte, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo de número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, esses 2 versículos aqui são versículos muito usados. Você com certeza já deve ter ouvido pregações a respeito desse texto aqui. E eu quero colocar aqui para você 3 coisas muito importantes, levando em consideração a importância da prática dentro do contexto do cristianismo. Pense comigo, o judaísmo tinha muitas práticas, né? Eu gosto de falar dessa forma, e eu quero que você considere assim também, que a fé ela precisa se concretizar de alguma forma. Tiago vai falar assim, mostra-me a tua fé sem obras, eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então a fé ela é um construto simbólico que se manifesta através de práticas, né? E as práticas elas são essenciais, necessários na demonstração dessa fé. Então, no judaísmo existiam muitas práticas que demonstravam uma fé. Dentro do paganismo também o que não faltavam eram práticas que também demonstravam a fé em um determinado Deus, em um determinado conceito, por aí vai. Então, era necessário também trazer para o cristianismo, por uma limitação nossa, uma limitação humana, algumas práticas
que demonstrassem esse vínculo com Deus, que demonstrassem essa nova fé, essa nova proposta de vida que estava sendo apresentada pelo apóstolo Paulo. Então, se o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores à carta aos Romanos, vai combater práticas judaicas, práticas pagãs, ele vai apresentar no capítulo 12 e 13 algumas práticas, e também no capítulo 14, algumas práticas essenciais necessárias para suprir a ausência dessas práticas que não deveriam ser mais praticadas, exercidas por aqueles novos cristãos. Então ele vai falar aqui, ele vai começar falando de 3 coisas muito importantes aqui, que tem um pouco a ver com o judaísmo. Por exemplo, ele vai falar aqui, logo no iniciozinho, que eles, os cristãos, deveriam oferecer os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo agora se torna esse elemento a ser ofertado, não mais animais. Com o sacrifício de Cristo, o sacrifício de animais que acontecia na prática judaica se torna obsoleto e não mais necessário, porque Cristo morreu uma vez por todas, por todos. Então, o entendimento é que o que seria ofertado agora seria o próprio corpo vivo, entregue a Deus, entregue ao Senhor na adoração. No cristianismo, então, o corpo tem um simbolismo de manifestação da fé. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou seja, não um terceiro. E é muito importante isso, né? O nosso corpo precisa servir a Deus. Isso fala de inteireza, isso fala do nosso ser. No Antigo Testamento, o objeto punido, ou objeto de adoração, né, era deslocado, a adoração, na verdade, era deslocada para o objeto, para o terceiro, que era o animal. Falando aqui objeto só porque está externo ao homem que adora. Então, o homem que adorava no Antigo Testamento, ele deslocava essa adoração para um objeto externo a ele, que era o animal. Então, o animal era o objeto da adoração, não ele. Porque quem sofria as consequências, quem estava ali no altar, quem derramava seu sangue, era então o objeto. Então, na concepção cristã, obviamente, o sacrifício de Cristo, né, também nos é válido como objeto de adoração. Cristo morreu por nós, se ofertou a Deus em nosso lugar, isso é muito importante, mas nós nos comprometemos de corpo. Nós nos comprometemos, o nosso corpo agora é apresentado como oferta viva ao Senhor, não mais um terceiro. Então isso é muito importante, é uma fala que podemos passar por ela assim rapidamente, sem perceber a importância dela. Ela se torna um pouco sutil, mas é muito importante ser considerada dentro do contexto em que ela foi dita, onde judeus que ouviam aquela palavra, liam essa carta, tinham ainda uma forte relação com essa entrega de um objeto como um movimento de adoração, né? E o apóstolo Paulo, então, agora traz para o sujeito, para o próprio sujeito, essa responsabilidade, essa necessidade de se apresentar como uma oferta viva, santa e agradável. E tem as qualificações aqui dessa oferta, que são qualificações importantes para nós aqui, só para que você fique com elas guardadas aí no seu coração. Vivo, né? A qualidade vivo, santo, ou seja, separado, e agradável a Deus. Então são 3 qualidades desta condição em que devemos nos apresentar a Deus. Ao nos apresentarmos a Deus como oferta, que esta oferta seja viva, santa e agradável, né? Ou se tornará agradável se as 2 outras condições os pré-requisitos forem cumpridos, né? Então é muito importante nós entendermos isso. O nosso corpo, todo o nosso ser, ele precisa servir a Deus. Então não era só uma questão de uma marca física, como os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados. Não era só uma questão de oferta ou de uma manifestação de uma prática litúrgica, como por exemplo o sacrifício de animais. Então, a morte de Cristo torna isso tudo obsoleto, não mais necessário. Então, é importante esse olhar. Então, essa é a primeira colocação que eu faço aqui para você. A importância de levarmos
todo o nosso corpo. Então, só para pontuar uma coisa que eu tenho falado muito aqui lá na igreja, e talvez você não tenha ouvido, ou já ouviu, vai ficar aí isso fortalecido no seu coração, é a questão de nós estarmos integralmente no lugar onde estamos, né? Eu tenho falado para as pessoas que às vezes estão lá na igreja, perguntado para elas o quanto delas elas trouxeram naquele culto. Então é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente está num lugar, mas com a cabeça em outro lugar, e eu começo a pensar um pouquinho sobre essa questão de corpo, né? Primeiro o corpo, e depois o apóstolo Paulo ele vai falar aqui sobre a importância, né? Ou seja, a importância desse nosso corpo se apresentar, porque isso é um símbolo do nosso culto chamado culto racional. Ele vai falar isso. Este é o culto racional de vocês, tá? Essa palavra racional aqui, ela também poderia ser traduzida por espiritual, segundo aqui os estudos apresentados por Russell Shedd em sua Bíblia de Estudo. Então, espiritual, ou seja, isso aqui não está falando de racionalizar o culto. A palavra aqui, ela nos dá uma ideia de que o apóstolo Paulo está chamando aquelas pessoas a uma racionalização do culto. E é muito importante isso, porque também, de alguma forma, como ele está fazendo um apelo à consciência da pessoa, né, um entendimento novo que ele está apresentando, precisa haver, obviamente, um nível de racionalização. Então, por isso a palavra também cabe aqui. Mas quando a gente lê a palavra, este é o culto espiritual de vocês, então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está, de alguma maneira, desagregando a forma de adoração pregressa para essa nova, mudando, alternando para essa nova forma de adoração, onde tudo estava externo ao homem, ou seja, o elemento ofertado era o corpo de um animal, era o que estava externo ao homem, né? E não tinha ou não havia um compromisso de um pensamento, de uma espiritualidade interna ali dentro daquele sujeito. Não havia algo, ou não era exigido daquela pessoa, algo dentro dele. Tudo estava externo a ele. Então o culto racional, ou seja, o culto que estava para um judeu vinculado a Jerusalém, às suas festas, ao templo e toda a sua liturgia, agora começa a ser desconstruído. Não que estas coisas não fossem importantes. O próprio Jesus participou de todas as festas eram importantes, nosso Deus, eu gosto de dizer, isso é um Deus de festa, mas não é essa a questão. A questão é que, ao trazer para o interior do homem, o apóstolo Paulo vai reforçar essa condição do homem ser o templo, do homem produzir essa adoração dentro de si, não externo. Então, o culto racional, que é o nosso segundo aspecto, aqui muito importante a ser tratado também, é que o homem precisava ter um culto dentro dele. O culto não estava no templo, o culto não estava nas festas, a adoração não estava lá, né? O ato não estava lá. O ato precisava, ou podia até estar lá, mas precisava começar dentro da pessoa. É um culto, a palavra, como eu disse para você, a palavra racional poderia ser substituída pela palavra espiritual. E isso, um ato espiritual, ele não é ato espiritual só porque tem algumas coisas ligadas à espiritualidade. Ele é ato espiritual porque ele acontece de forma espiritual dentro do sujeito. Então, muito importante a gente pensar nisso. O que tem acontecido dentro da gente enquanto nós prestamos um culto a Deus, enquanto nós ofertamos o nosso tempo a Deus na igreja. O que acontece dentro? Porque esse culto racional ou espiritual, ele precisa, antes de ser externalizado, para que possa ser apreciado, pelas pessoas, para que as outras pessoas vejam e digam assim, olha, ele está adorando porque ele levantou a mão, olha, ele é um servo de Deus porque ele está lendo a Bíblia, olha, ele está fazendo isso ou aquilo, que tem um peso, né? Uma ligação muito grande com a religião, né? Todos os nossos atos e práticas que demonstram a nossa religiosidade. Então, o que está acontecendo dentro da pessoa enquanto ela faz isso? Esse culto, ele precisa ser um culto racional. Então, nosso corpo é ofertado, mas ele é ofertado nesse entendimento de que algo brota dentro dele, algo brota dentro do coração para que aquela prática aconteça.
né? Não é uma prática robotizada, costumeira, né? Nós facilmente nos acostumamos a fazer tantas coisas. Eu não quero de forma alguma aqui menosprezar ou desprezar aquilo que nós fazemos. Aliás, volto aqui às palavras de Tiago, que fala sobre a amostragem da fé através das obras. Não tem como eu, Max, ou você, ser humano natural, comum, observar fé na pessoa se não for por práticas. Não temos nenhum equipamento que mede fé, mensurador de fé. Não existe isso. Então, nós temos aí, são as práticas, é o que é observável, que dá para saber se a pessoa está ou não na fé, mas mesmo assim o apóstolo Paulo vai colocar aqui que esta fé precisa ser um culto racional, que esta prática, aliás, precisa ser um culto racional, precisa brotar, precisa haver um comprometimento da nossa consciência naquilo que nós fazemos para Deus. Eu espero estar sendo claro para você. E no versículo de número 2, tem uma coisa muito interessante aqui, já falei de duas coisas, né? Levar o corpo, levar a mente, né? Essa mente precisa estar ali comprometida com aquilo que a gente está fazendo. O corpo é que faz, a mente se compromete com aquilo que está sendo feito. E agora o apóstolo Paulo vai falar no versículo 2, para não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa palavra transformação aqui, ela já foi aplicada em pelo menos dois outros contextos, né? No Monte da Transfiguração, quando Jesus está ali com seus discípulos e é transfigurado, então a sua glória é revelada ali aos discípulos. E também o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 18. Eu vou ler aqui para vocês na revista atualizada: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E essa palavra transformado aqui também, de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, é a mesma palavra utilizada aqui em Romanos, capítulo 12. Então é importante a gente fazer esse cruzamento, né? O Monte da Transfiguração, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e Romanos, capítulo 12. Nós sabemos o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração. Jesus foi transfigurado e os seus discípulos o viram com seu corpo glorificado. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo também vai falar dessa transformação, que é uma transformação gloriosa, que é a manifestação da glória de Cristo através de nós. E aqui em Romanos, capítulo 12, que é o nosso texto base, nós lemos a necessidade, o apóstolo Paulo apresentando a necessidade de sermos transformados desta maneira, ou seja, transformados de forma a demonstrar a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida passa a ser uma manifestação da glória de Deus, através da renovação da nossa mente. E isso é muito importante. É através dessa renovação da mente, ou seja, os gentios precisavam ter suas mentes renovadas, os judeus precisavam ter suas mentes renovadas, todos precisavam ali passar por esse renovo, ou essa transformação, né, para que pudessem ser exemplos, ou seja, suas vidas precisavam transmitir esta glória. E isso nos é um grande desafio. Então são três posturas aqui que o apóstolo Paulo vai apresentar, que são posturas muito importantes e que nós precisamos, então, entender e compreendê-las. Então, só fazendo uma recapitulação aqui para você que está curtindo esse vídeo, já vai deixando o seu like aí, se quiser compartilhar, fique à vontade, mas é importante que você entenda isso aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo vai falar da importância de levarmos o nosso corpo como oferta. É o nosso corpo agora que se torna uma oferta. Ou seja, não é algo externo a nós. Aliás, é muito interessante falar isso, porque isso não é uma redução da oferta, mas é uma ampliação da oferta. Porque quando a oferta era algo externo, você deve entender isso com muita facilidade, era mais fácil do que a totalidade do ser. Ou seja, o apóstolo Paulo não está falando assim: vocês vão dar alguma coisa como oferta externa a vocês, né? Mas agora essa oferta, esse culto a Deus, vai ser ofertado, vai ter como oferta vocês, a integridade de vocês, a totalidade de vocês.
todo o seu ser deve estar comprometido nessa oferta. Você agora é a oferta viva, santa e agradável a Deus. Você é isso, não mais esse objeto. Você. Obviamente, tudo que você tem também pertence a Deus. Então, o contexto agora é o seguinte: se eu pertenço a Deus, tudo que tenho também pertence a Ele. Então, é muito importante nós termos esse pensamento que não é uma redução, mas sim uma ampliação desse conceito da adoração. Também não é só o corpo. O apóstolo Paulo tira também o foco desse corpo. Ele fala da importância desse corpo ofertado, mas ele chama aqueles judeus, aqueles gentios cristãos, agora também a ofertarem aquilo que há neles de racional, de espiritual, de interior. Ele vai falar do interior daqueles homens. Então era importante que eles ofertassem a Deus seus corpos, mas que esses corpos, ao executarem tal ação prática ou qualquer coisa que estivesse relacionada ali às necessidades da igreja, que eles o fizessem de coração, de forma espiritual, uma adoração que flui de dentro. É o culto racional de vocês, é o culto que brota do interior de vocês, que sai do interior de vocês, que vale. Não é só a prática isolada de um pensamento, de um coração, de uma consciência. Ela acaba não tendo ou não produzindo os efeitos que poderiam produzir se elas estivessem alinhadas, né? Pensamento e prática. Então é muito importante a gente pensar nisso. E com isso, o apóstolo Paulo também vai falar que, inevitavelmente, se você assim se comportar, você andará numa contramão do mundo, numa contramão das propostas que nós temos aí. E nessa contramão dessas propostas, perdão mais uma vez, na contramão dessa proposta, você será uma manifestação da glória de Deus na terra. Pensemos um pouco em Jesus, né? Jesus foi transfigurado ali no monte, e Jesus foi quem mais nos deu o exemplo de andar na contramão do mundo, né? Jesus fez aquilo que era contrário à sua carne, à sua vontade natural, e ele venceu tudo isso, e por essa razão ele ouviu aquela voz, por essa razão foi transfigurado. Então nós podemos ver aí o valor dessa postura de andar na contramão. É um desafio para todos nós, mas nós precisamos abraçar isso. Então, volto aqui a dizer aquilo que eu disse no início, esta porção aqui da carta aos Romanos, para mim, é a porção prática. O apóstolo Paulo vai colocar aí propostas de substituição, e isso é muito importante, essas propostas de substituição, porque ao substituir, dá-se concretude à fé, né? A fé precisa se manifestar através de alguns atos concretos, há essa necessidade, né? Eu volto aqui a fazer menção às palavras de Tiago. Então é importante isso. Então o apóstolo Paulo vai falar: olha, vocês não vão fazer isso, mas vão fazer isso. Não é rechear a igreja de normas, de posturas, não é criar novas leis em substituição à antiga. Aliás, uma expressão muito utilizada é a lei do amor, né? Não fazemos para merecer, né? Fazemos porque recebemos de graça aquilo que temos. Então, por amor a esse nosso Deus que nos transformou, que mudou, é por isso que praticamos as obras que são aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo. Então, eu quero deixar esse desafio aí para você. O desafio de comprometer o seu corpo, o desafio de comprometer a sua racionalidade, a sua consciência, a sua espiritualidade, aquilo que acontece dentro de você, estar paralelo às suas práticas, né? Ou seja, se você está na igreja, levanta a mão, vou colocar coisas simples aqui para você. Se você levanta a mão, se você adora a Deus ali na igreja, tem posturas de quem adora a Deus, que esta adoração seja uma verdade no seu interior. Que você não seja mais um a estar ali a praticar coisas que você acostumou, né? Porque aí você só trocou de roupa. Se no judaísmo eles tinham algumas práticas, no paganismo tinham algumas práticas, e eles vieram para o cristianismo e abraçaram suas práticas do cristianismo, eles só mudaram de roupa. Mas a proposta era que eles abraçassem as práticas do cristianismo, mas também, isso que é importante, estas práticas deveriam ser produzidas no interior, no coração. E isso, eu quero dizer para você, é um treino. Isso, assim, você precisa se acostumar, se habituar a fazer tal coisa, porque às vezes a pessoa ela está tão acostumada com as práticas, e quanto mais tempo você tiver de convertido, mais dificuldades talvez você vai ter
de interiorizar essas coisas, porque você está acostumado com tudo, com as músicas, com as lições que você ministra, com as suas escalas, com os evangelismos que você faz, com as palavras que você diz no evangelismo, como você evangeliza. Você vai se acostumando com tudo. E você, em todos os momentos dessa nossa caminhada aqui, da sua caminhada com Cristo, você precisa parar em alguns momentos e fazer uma recapitulação daquilo que é importante para você e trazer aquilo para o seu interior e permitir que aquilo tenha um efeito dentro do seu coração. É muito importante isso, tá bom? Então, essa prática do corpo precisa também ser, ou precisa fluir de dentro, e isso vai produzir essa transformação. Inevitavelmente, você vai andar numa contramão, e andando nessa contramão, você manifesta essa glória, você é transformado segundo a glória de Deus. Então tá aí essa reflexão para você. Some, adicione, você que tem acompanhado aí os estudos, adicione esta breve reflexão aqui a tudo aquilo que você já tem recebido. No próximo domingo nós estaremos juntos. Eu tenho certeza que será um momento muito bom, né? Vai ser um momento assim muito enriquecedor para a gente lá. A gente vai estar falando aqui sobre o quinto encontro e sobre essa parte prática. A gente vai falar um pouco aí dessa parte prática. Vou retomar alguma coisinha aqui que eu compartilhei com você e ampliar um pouco mais. E eu tenho certeza que você vai crescer muito, vai conhecer muito. Já disse e tenho repetido isso em todos os encontros. A igreja em Roma tem muito a ver com a nossa igreja no tempo de hoje. Os desafios que nós vivemos, aquilo que nós enfrentamos, esses dois grupos que se estabeleciam lá na igreja em Roma também de alguma forma se estabelecem hoje nos nossos dias. São grupos distintos, com pensamentos distintos, que precisam se encontrar numa prática única, num coração único, e o apóstolo Paulo vai desafiar as pessoas naquele contexto, e também, como a Bíblia para nós, nos desafia hoje a vivermos dessa maneira. Então, que Deus nos dê esta graça, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a alcançar essa virtude. Nós estaremos, se eu não me engano, no dia 24, isso mesmo, 24 é domingo. Se eu estiver errado aí, você calcula, 24 de novembro, domingo pela manhã, nós estaremos lá. Está aí essa oportunidade para você aprender, para você crescer, para você ser abençoado pela palavra de Deus. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus, eu aguardo vocês lá presencialmente, tenho certeza que muito mais de Deus vocês vão receber. Um grande abraço e até mais.